canal continuaremos aí a falar das novidades, atualizações do São Paulo Futebol Clube que enfrenta o Vasco da Gama no meio dessa semana. Então, perder tempo não. Vambora pro vídeo. O Galopo falando mais ou menos claramente, eu tenho pouca chance de mostrar o meu futebol. No meio dessa longa frase aí dele, desse parágrafo, ele fala que ele foi falar com o Zubeldia, dá uma sensação que o Zubeldia falou, tá bom, beleza. Então. E vamos em frente. Porque normalmente tá o técnico fala, não quero que você saia, conto com você. Normalmente é isso. Isso. E ele... Não, você que decide aí. Decide a sua vida, depois que ele ficou, tá bom, tá ótimo, fica aí e tal. E a terceira coisa que entra nessa conversa, Arnaldo, é o Galopo, que este ano jogou 27 vezes, não tá nem entre os 15, sei lá, 13 jogadores mais importantes do São Paulo, com todos os desfalques que o São Paulo teve. O cara dá uma entrevista, no momento de data FIFA, que ninguém fala com ninguém. O cara vai lá e pimba, dá uma entrevista exclusiva dentro do clube. Por isso que eu coloquei, tava no começo do roteiro aí. Será que é mais uma casca de banana no caminho do Zubeldia? Boa tarde, satisfação, Arnaldo. Boa tarde. É elementar, né, Tironi? A gente não precisa ter 30 anos de jornalismo, etc., e ter trabalhado como setorista no dia a dia de um clube para... O Massini, ele ouve, né, maritaca. Eu sinto o cheiro da podridão, de longe. Eu tô falando isso, eu tenho um olfato. O Massini tem audição, eu tenho o olfato. Vamos lá. Podemos dividir em 3 partes essa história, né? A primeira história, a parte que o Galopo fala sobre a não utilização, pouca utilização dele. Ele tem razão em parte. Ele fala de não ter sequência de jogos e tudo mais, né? Vale lembrar que o Galopo foi titular do São Paulo, começou jogando no pior momento do São Paulo no Campeonato Brasileiro, né? Então ele foi titular contra o Cuiabá, São Paulo perdeu no Morumbi, e foi titular contra o Vasco, São Paulo foi goleado em São Januário, jogando na posição que ele de fato se sente mais confortável, num triângulo de meio de campo. Com o Rogério ele jogou de falso centroavante improvisado, até fez bastante gols no Paulista. Com o Carpini, não sei se vocês lembram, o Carpini tentou ele de ponta esquerda, jogar do lado do campo, e o Zubeldia trouxe ele para o meio de campo. O São Paulo não foi só ele, o São Paulo foi muito mal nesses 2 jogos, o Zubeldia depois. Esse jogo mudou o time, mudou o sistema e abandonou o formato com 3 no meio de campo. E aí ficou mais difícil para o Galo. Ele teve as propostas, sondagens, Boca e tudo mais, propostas, sondagens, só que o Boca não tem dinheiro para contratar, é aquela coisa, né? O São Paulo, direção... Depois que o Zubeldia indicou o Paul Fernandes, tentou fazer um negócio com o Paul Fernandes e o Galopo. O Boca não aceitou, porque queria o Paul Fernandes até o final da Libertadores. E ele, além dessa situação de ter decidido ficar, disputar a posição e tudo mais, ele teve um problema na sola do pé e ficou mais de um mês sem ser relacionado por lesão. Não conseguia pisar direito no campo. Essa é a história. Então ele foi lá por o final da fila. Primeiro porque o técnico mudou o sistema e depois porque ele teve uma lesão, quase foi negociado e foi para o final da fila. De fato, agora ele é um dos últimos a receber oportunidades no time. Então esse é o contexto do aproveitamento dele nesta temporada com este treinador. A parte de uma crítica ao Zubeldia, né? Que pode ser colocada na... ele falou que a decisão era minha e depois não conversamos mais. É até uma entrevista que não tem tanta veemência, porque até o estilo do jogador, né? É um jogador que não cria grandes conflitos ao longo do tempo todo, treina todo dia, é sério, tudo mais, todo mundo sabe disso. Foi a todos os jogos do São Paulo enquanto ele estava com o ligamento cruzado estourado, ia lá, torcia, ficava atrás do campo, tratamento todo dia. Então, em termos de dedicação, profissionalismo, não tem nada para falar. Essa é a parte dele, não a técnica do envolvimento. E a terceira parte, que é a mais importante, e que talvez as pessoas não entendam, quem não convive com o jornalismo / cobertura de time. O fato de o Galopo ter dado uma entrevista exclusiva dentro do centro de treinamento do São Paulo, às vésperas do time voltar a jogar pelo campeonato, nesse momento de fritura do Zubeldia, é uma sacanagem. Bancada pela direção do São Paulo. Certo? Eu já ouvi 1000 versões, viu, Tironi? Não, porque o empresário do Galopo, que é o mesmo, o assessor do Galopo, que é o mesmo do Dudu,
é muito incisivo, quer colocar, etc e tal, quer fazer o cara falar. A ESPN tem interesse também na Argentina, porque de fato a ESPN Brasil tem uma conexão completa com a Argentina e o Galopo desperta muito interesse na Argentina, saiu de lá com uma promessa, o Boca queria, também é verdade. Agora, nenhum desses interesses seria, em tese, mais importante que o interesse do clube, certo? Em qual clube de futebol o último da fila dá uma entrevista exclusiva nas suas dependências, neste momento? Em qual clube? O Dudu fez isso nas dependências do Palmeiras, quando deixou de ser utilizado pelo Abel Ferreira? Não. O Gabigol deu esse tipo de entrevista no CT do Flamengo quando deixou de ser utilizado pelo Tite? Imagine a situação, é quase como, vamos transportar pelo passado recente no próprio São Paulo, então para não utilizar outros clubes. Tá lá o Rogério Ceni, vai lá, a assessoria de comunicação do São Paulo permite uma entrevista, e a direção de futebol do São Paulo, permite uma entrevista do Luan ou do Marcos Paulo, exclusiva com quem o Rogério, digamos, não tinha uma boa relação e que eram os últimos da fila. Seria a mesma coisa, né? Então não foi dar entrevista o Sabino, que vai ganhar uma oportunidade, né? Porque o Arboleda está suspenso, o Alisson, que está voltando aos treinos de forma até precoce, antecipada, o Caleri, que volta ao time depois de suspensão, o Marcos Antônio, tal, que pode ser, ou o Liseiro, que pode ser o substituto do Bobadilha, não vai dar o Galopo, o último da fila. Evidentemente tem alguma coisa estranha nisso. Eu fico imaginando, eu cobri muito São Paulo na época dos técnicos poderosos do São Paulo, Tele, Muricy. Sabe, Massini, o cara sai do... Você conhece meio o CT do São Paulo. O cara sai do vestiário, naquele banco que fica em frente ao vestiário, tá lá o Galopo dando uma entrevista exclusiva e passa ali o Tele ou o Muricy. Eu acho que fosse o Tele ou o Muricy, talvez a entrevista tivesse sido interrompida. O assessor de comunicação, a comunicação do São Paulo, passaria talvez um sabão daqueles e o diretor de futebol ia ter problemas para se explicar, né? Porque isso eu falei fritura, você pode mudar a palavra, sabotagem, fogo amigo. Então, é mais como é que você falou, casca de banana? É mais uma. Eu, sinceramente, com esses anos aqui, fosse eu, o Zubeldia, pegava minha trouxa e vazava, velho. Porque isso aí que estão fazendo é sacanagem. E utilizando de diversas situações, condições e tudo mais, né? E essa, para mim, foi mais uma. Eu também, só para finalizar, eu talvez seja um dos poucos caras, comentarista de futebol, conhecendo a direção do São Paulo, a comissão técnica, que acredita e acha o Galopo um bom jogador. A direção do São Paulo não acha o Galopo um bom jogador mais. A direção do São Paulo, a que permitiu a entrevista do Galopo. Eu acho, como comentarista de futebol. Então, eu estou tranquilo para dizer que o jornalista fez o trabalho dele, a entrevista é boa, só que ela foi propiciada por uma autorização óbvia. Tirone sabe disso, o Vessone, que trabalhou no Corinthians, sabe muito bem disso também, da parte do clube. Nas dependências do clube, só é feito o que a direção do clube permite. E foi o caso. Mais um caso estranho nesse enxofre que vem lá do CT da Barra Funda nos últimos tempos, desde que o São Paulo foi eliminado pelo Botafogo. Aí assim, porque na prática é isso, Vessone, na prática, resultado, aproveitamento, relação com os jogadores, relação com o torcedor, não tem motivo. Aí tem outra coisa que alguns companheiros falam, até eu já li alguns textos interessantes, alguns posts. Talvez tenha uma questão, e é preciso a gente começar a pensar nisso, de um certo ciúmes. Aí pode ser, mas eu tô tentando falar isso aqui, cara. Porque, né, mas assim... Mas Porque como se trata de um cara carismático, não é o caso do Carpini, não é o caso do Dorival, talvez tenha um certo ciúme. Porque quem é o carismático da turma não é o Belmonte, né? Nessa função, não é nenhum da direção do São Paulo, não é o Casares, embora tenha um esforço para se fazer carismático gigantesco. E tenha falado com ele particularmente. Quem é o carismático na questão do Zubeldia? Isso não é uma coisa ruim, pelo contrário, o São Paulo podia capitalizar. Mas parece que está rolando uma certa ciumeira, né?
Ah, mas se for isso, aí é pra acabar, né? Se os caras vão tirar um cara porque estão com ciúme do protagonismo do cara. No futebol, não é uma das coisas mais... Pô, aí, ô Massado, me ajuda aí. Aí os caras, na semana passada, faz um negócio, traz um fundo de investimento, faz um plano mirabolante, agora vai, em 5 anos vai ter o novo Morumbis, agora é todo mundo junto e tal, mas eu tô com ciúme que o treinador... Não posso acreditar nisso. Pois você pode acreditar, viu, cara? Porque o São Paulo fez um FDIC para melhorar a finança e está fazendo um fedido para mandar o treinador embora. Exatamente. E olha, essa questão eu tava com o dedo levantado aqui, porque o Zubeldia, quando ele coloca aquela calça de mergulhador, né? Uma calça minha até em cima. Aqualouco. Ele tem Aqualouco, ele tem um estilão, né? Exato, ele tem um estilo. E ele consegue fazer, né? A torcida vir com ele. Então, daquele jeito dele, né? O comportamento mal educado no banco de reservas, tudo isso compôs um estilo de um cara que valorizou o São Paulo muito, mas muito. Valorizou muito o São Paulo. Tá? E aí, quando você cria uma sinergia torcida-técnico, os caras que estão mandando falam, criamos um monstro. E agora? Como é que eu, que sou o cara, o tipo, não sei o quê, estou relegado, colocado em segundo plano? Vai subir? Concorda? Concordo. Então, sabe qual que é essa turma, não, só para concluir, essa turma, o Casares que quer, você pode ter certeza, hein? Lá na frente ele vai arrumar um cargo de CEO, porque ele não vai largar, não. Se o São Paulo conseguir se reestruturar, ele vai dar um jeitinho de ficar. Pode anotar o que eu estou falando hoje, dia 15 de outubro. Esse pessoal não dá ponto sem nó. Não dá ponto sem nó. Então, o Arnaldo foi de novo, cara. Eu detesto concordar com o Arnaldo, mas é verdade. Ciúme existe. Existe sim. O cara ser protagonista. O cara começa a ser protagonista, ele começa a crescer e de repente ele cria uma sinergia, ganha um título e vem e fala assim: agora as minhas condições para continuar são essas. Certo? Eu já vi isso acontecer em clube grande, hein? Anota isso. Várias vezes. Até com... A maior paura dessa direção do São Paulo é, por incrível que pareça, por isso que o torcedor precisa entender um pouco o que está por trás de alguns movimentos. A maior paura dessa direção é ter um Alberto Ferreira no comando do time. O nosso querido Campinho, né? Porque esse foi o Campinho que nós fizemos junto com o Leandro, viu? Na sexta-feira, viu, Mal? Queria entender aí com você se é isso que faz sentido. Vamos lá. Vamos ver a bobagem que vocês fizeram. Não, o que vocês escalaram. Porque, o Arboleda tá suspenso. Então, fomos de Rafael, Wellington, Sabinão, Alan Franco e Igor Vinícius, mas pode ser o Rafinha, né? Enfim, a gente optou pelo Igor para ir por uma questão exclusivamente pessoal. Luiz Gustavo e Marcos Antônio, porque Bobadilha, além de ter ido muito mal, está suspenso. Na seleção, ele e o Ferrarese, né? Sim, mas exato, e vai voltar baqueado, né? Ele, Ferrarese, próprio Jamal, né? Enfim, mas né, entre Jamal e o Wellington, 1000 vezes o Wellington. Aí temos então Lucas Moura, Wellington Rato, apesar dos pesares, Luciano e Caleri. Isso é o que é um misto da gente, o que a gente acha com aquilo que a gente tem de melhor. Você faria alguma modificação? Você quer trocar alguma peça desse, ou até mesmo a formação do ataque, Mal? Olha, eu trocaria sim, viu? Eu jogaria com o Santiago Longo. No lugar do Luiz Gustavo? De repente os três. Tá. Santiago Longo de primeiro volante, Luiz Gustavo à esquerda dele e Marcos Antônio flutuando mais livre. Eu mudaria a cara do time. Tem que mudar a cara do time. Entendeu? Experimentar uma coisa diferente. A gente muda toda vez. Para mim seria Lucas, Caleri e Ferreira, com o Luciano no banco. Santilongo, nosso querido volante. Pronto, ok. Faria um meio campo com 3 caras. Vou manter o Luiz Gustavo porque o Bobadilha tá fora. Então é isso aqui? Não. É o Santilongo de primeiro volante, o Luiz Gustavo à esquerda dele e o Marcos Antônio à direita. Sendo que o Luiz Gustavo poderia até dar lugar ao Nestor. Para mim, nessa formação. 3 caras de meio campo, reforçar o meio campo. Certo. Lucas, Caleri e Ferreirinha. Olha só. Peraí. Vamos botar o Ferreira aqui. Se não tiver confiança no Ferreira, é o William Gomes. Luciano Bancão.
Maurício Barros apostando na força de Aldemar Ferreira, nosso querido Ferreirinha. É isso aí, sendo que o Lucas faz essa mais centralizado até, tá? Essa direita aí para ser feita pelo Igor Vinícius, tá? O Igor Vinícius que vai ser o cara que desce aí, tendo a cobertura do Marcos Antônio e do diamante, Santiago. assim, um diamante. Eu quero diamante. 4-4-2 aí. Tá bom. Beleza. Ok. Colocaria o Igor Vinícius, já que eu tenho um cara mais físico, como o Wellington Rato, que vai conseguir suprir ali a linha do meio de campo, né? Caso precise, com a subida do Igor, que é muito veloz, tem uma vitalidade grande, faria os dois ali, do meio campo para frente, com os dois participando bastante, o Igor tendo que voltar bastante, vai ter que estar com o físico em dia, e tiraria o Luciano, centralizaria o Lucas, na esquerda eu jogaria o William Gomes. Eu faria dessa forma o time para a partida de amanhã.